Irmãos, Jeremias capítulo de número 18. Jeremias capítulo 18. É bem provável que essa seja uma das passagens mais conhecidas do livro de Jeremias. E se você tem acompanhado as mensagens que têm sido pregadas aqui na exposição, esteja descobrindo algo novo dentro dessa realidade da vida do profeta, bem como da nação de Israel, e em especial Judá e Jerusalém. Estarei lendo do verso de número 1 até o verso de número 12, tá? Verso 1 ao verso 12. A igreja esteja acompanhando a leitura. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, ou arrancar e derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Pai, mais uma vez, rogamos tua bênção, para que possamos comunicar a tua palavra com fidelidade. Fala ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tema Casa do Oleiro. Nós vimos pela manhã o capítulo 17, que destaca algumas questões. Dentre elas, o pecado de Israel traria algumas consequências e provocaria algumas ações de Deus. O pecado de Israel, portanto, era um problema do coração pecaminoso da nação. Pecado de Israel, nós vimos isso hoje cedo, é um pecado que provocou a ira de Deus, porque Deus é amor e Deus é justiça, porque Deus é justiça, ele tem que punir os nossos pecados. Até então, quando Cristo não tinha vindo, né, esses pecados eram aplacados através dos cultos e sacrifícios que eram feitos, mas todos apontando para o que Cristo haveria de realizar na cruz, porque Cristo, quando morre na cruz, a ira de Deus é acalmada, porque o único sacrifício que acalmou Deus foi o sacrifício de Jesus. E nesse caso, irmãos, nós temos aqui o fato de que o pecado provoca a ira de Deus, e a ira tem a ver com o fato de Deus corrigir e disciplinar aquilo que está errado. Irmãos, vimos também que é um comportamento pecaminoso que gerou maldição, porque o próprio Deus disse: maldito todo aquele que confia em si mesmo, no homem, porque Israel estava confiando tão somente na sua força. O pecado levou Israel a confiar no próprio coração, que é enganoso, corrupto. Vimos hoje, desesperadamente corrupto. E que a Bíblia fala assim: quem o conhecerá? Quem é que vai conhecer o nosso coração? Aí o próprio Deus fala assim: eu, Deus, conheço os corações. Eu, Deus, provo os pensamentos. Deus se mostra como aquele que tem a solução para tratar do grande mal de Israel, que era o seu pecado. E agora, irmãos, vimos também que por meio
que em meio à corrupção, Deus se apresenta como santo, onde o texto destaca o fato de que está manifesto diante de Israel um trono enaltecido de glória. Uma comparação, inclusive, com Isaías capítulo 6, quando na visão do profeta ele tem aquela descrição que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes revestiam o templo, e os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Uma referência à Trindade, economia de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 vezes, a tríplice menção da santidade de Deus. Nós vimos, irmãos, diante desse fato, um pedido de clemência. Israel está pedindo clemência, dizendo: cura-me, Senhor, cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo. Nós vimos que, diante desse cenário, o profeta recorre ao juízo de Deus, porque quando eles têm essa mensagem que confronta os seus pecados, algo, irmãos, que é muito comum. Às vezes você está pregando, você está ensinando verdades eternas, mas não se pode confundir a mensagem com o pregador. E aqui eles confundiram a mensagem com o pregador. E passaram a ter até um certo ranço em relação à figura do profeta Jeremias. E com isso, Jeremias se sente ameaçado diante da perseguição dos próprios judeus, dos próprios israelitas, que de alguma forma era o povo da aliança, mas pelo afastamento de Deus, eles estavam ignorantes em relação àquilo que Deus queria fazer em relação à nação. Por fim, irmãos, nós vimos que Deus deu ordens para que a nação se santificasse, se purificasse, se separasse do pecado. E um dos atos de Deus foi mostrar o quanto era preciso que ele santificasse o sábado. Lembrando que até hoje, no contexto de Israel, o sabá, por exemplo, nós temos aí a sexta-feira, a partir de 18 horas e 1 minuto no nosso calendário, digamos assim, já seria o sábado para o judeu, que encerra às 6 da manhã do dia seguinte, que praticamente é esse tempo, esse sábado que eles guardam. E havia toda uma prescrição na lei cerimonial do contexto do Velho Testamento, que eles não poderiam fazer absolutamente nada, não acender, não apagar, não carregar nenhum tipo de carga, e Deus ordenou para que eles pudessem guardar o sábado, para que no sábado eles pudessem servir a Deus, cultuar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Mas eles estavam fazendo tudo quanto é tipo de porcaria no dia de sábado, e não estavam santificando o dia de sábado para o Senhor. Lembrando que para nós, contexto da nova dispensação, nós passamos a guardar o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição de Jesus. Foi o dia que as mulheres foram ao túmulo, encontraram absolutamente nada, apenas um anjo dizendo: ele não está mais aqui, e foram anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Nós guardamos porque a partir então do primeiro século a tradição foi de que pudéssemos estar guardando o primeiro dia da semana, que nos remete à ressurreição de Jesus. Mas lá atrás era assim. No dia de sábado não podia fazer absolutamente nada. Então santificar o dia de sábado significa: olha, agora você tem tempo para servir a Deus, para ir ao tabernáculo ou ir ao templo e sacrificar ao Senhor, lembrar da Torá, lembrar da lei, lembrar das orações e de alguma forma ter uma íntima comunhão com Yahvé, com o Senhor. Mas, irmãos, eles não deram ouvidos a isso. E a última declaração de Deus, irmãos, sobre o povo hebreu, no capítulo de número 17, que Deus disse: olha, a minha ira vai se acender contra esse povo. A ira de Deus estaria por acender. Então, vimos isso hoje pela manhã. Queremos identificar no capítulo 18 o que Deus faz para ir ao encontro de um povo rebelde e contumaz. Meu querido, se você acha que é você que vai atrás de Deus, eu vou dizer, talvez você se decepcione com isso. Não, é Deus que sempre vai atrás de nós. Sabe por quê? Porque por sua própria natureza, você nunca vai buscar o Senhor. Você nunca vai orar, você nunca vai ler a Bíblia, você não vai querer vir à igreja, você não vai querer ter comunhão com Deus. Por sua vontade, você não faz absolutamente nada disso.
o próprio Deus, mediante a sua graça, aplicada às nossas vidas, nos faz desejar as coisas dele, nos faz desejar a presença dele, nos faz desejar a palavra dele. E, irmãos, é exatamente essa condição contrária que o povo estava. A despeito de Deus estar indo atrás, como um marido traído, o povo estava rebelde e contumaz. Vejam que o tempo todo Deus não desiste do seu povo. Se você observar um pouco mais à frente, capítulo de número 31, verso 3 de Jeremias, o próprio Deus está dizendo assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ou seja, Deus está dizendo: eu amo essa nação com amor eterno. Não é um amor que para no meio do caminho, não é um amor que é eterno enquanto dure. Deus está dizendo: eu amo essa nação com esse amor eterno. Deus está dizendo: olha, é com benignidade. Benignidade, irmãos, tem a ver com bondade, tem a ver com compaixão, tem a ver com misericórdia. Deus está dizendo: eu tenho compaixão, tenho misericórdia com esse povo, a despeito de toda essa vida pecaminosa que a nação estava tendo. Irmãos, Deus está o tempo todo atraindo a nação, como Deus está o tempo todo nos atraindo a Ele, nos chamando para Ele. E o capítulo 18, irmãos, nos remete ao que acontece na casa do oleiro. A obra do oleiro ilustra o Deus soberano, seu poder e direito de julgar Judá por seus pecados, mas de tratar Judá, de moldar Judá, ou Jerusalém, ou Israel, como queiram. Deus, irmãos, tem a prerrogativa de fazer aquilo que Ele quiser com a própria criação. E no caso, a nação de Israel era fruto do seu amor. O Deus Criador que levantou os nossos primeiros pais, que separou Abraão, que separou Isaac, que separou Jacó, que separou as 12 tribos, ajuntou aquele povo, deu uma terra, deu condições de vida, deu alimento, fez uma promessa que eles estariam num lugar que teria abundância de leite e mel. E até para que você entenda, quando se fala de mel, não é mel de abelha, é mel de tâmaras, viu? Quando fala que a terra de Canaã seria uma terra de leite e mel, porque há muitas tamareiras, e com as tâmaras se faz um mel de tâmara. Então, é repleto de tamareiras em Israel. Deus está dizendo assim: eu vou alimentar vocês com leite, com o leite da cabra, o leite do gado, eu vou alimentar vocês com leite e mel, eu vou dar comida para vocês. E Deus deu isso, irmãos. Deus cuidou. Agora esse povo que foi cuidado pelo Senhor está dizendo: Senhor, nós não queremos mais andar na tua presença. E aí Deus chama o profeta, para que através dessa vivência, dessa experiência do profeta, nada melhor do que às vezes a gente vivenciar alguma coisa, porque parece que a gente aprende mais. Vem cá, faz comigo. É isso que Deus está fazendo. Vamos ter aqui um experimento, e esse experimento é o que vai ser uma ilustração do que está acontecendo com a nação de Israel. O que acontece na casa do oleiro? Irmãos, a atividade do oleiro, ela requer muita dedicação e prática. A sua tarefa é dar forma a uma porção de barro. O oleiro pega uma massa de barro, sim, e ele junta, bate ali, e ele tem todo um aparato, uma chapa de aço, alguma coisa assim, e aquilo vai rodando, e ele agora com aquele barro ele vai moldar o tipo de objeto que ele quer criar. Um vaso maior, um vaso menor, um vaso mais requintado, um vaso mais delicado, mas tudo de barro. Irmãos, é essa a tarefa. O oleiro coloca o barro sobre as rodas, vai amassando de dentro para fora, no movimento circular, e em curto espaço de tempo o barro vai sendo modelado e chega na forma que o oleiro deseja, conforme a vontade do
oleiro, e cada detalhezinho, um movimentozinho do oleiro já muda a forma do vaso, usando as mãos, usando os dedos, e ele vai moldando tremendamente esses vasos. Irmãos, Deus é esse Deus que se manifesta aqui e fala para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque essa lição que eu quero que você aprenda tem a ver com a minha ação em relação ao povo de Israel. Deus é este oleiro, Judá e Israel são esses vasos das mãos de Deus. Jeremias, irmãos, é esse, portanto, que foi intimado pelo Senhor a viver essa experiência diferente, mas ele precisava sair de onde ele estava. Desce, vai até lá, saia do seu lugar. E Jeremias foi. Desceu à casa do oleiro. E, amados, a partir disso eu gostaria de pontuar algumas questões que acontecem na casa do oleiro. Nós poderíamos pensar que a igreja é a casa do oleiro. Nós poderíamos pensar que na sua casa você pode ser instrumento de Deus, para que de alguma forma a palavra sendo pregada e ali ser uma casa do oleiro, onde Deus está forjando o caráter, a vivência, ética, princípios, salvação. A casa do oleiro é onde Deus está, e onde Deus está trabalhando a vida das pessoas, a vida da nação, a vida de um povo. Casa do oleiro. Na casa do oleiro, irmãos, segundo o texto aqui, capítulo de número 18, quando ele diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Na casa do oleiro tem palavra. Na casa do oleiro tem palavra, mas não tem qualquer palavra. Tem a palavra que vem de Deus. O Salmo de número 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na casa do oleiro tem palavra, e essa palavra é a mensagem, é a vontade de Deus estabelecida, os estatutos, os ensinos de Deus que trazem bênção e correção e vai moldando dia após dia o nosso caráter, a nossa forma de ser, a nossa forma de viver. É fato, irmãos, que sem esse moldar da palavra, nós permanecemos naquela condição rude, bruta, tal qual uma pedra bruta, e aí poderíamos dizer num quadro de total depravação, distanciado de Deus, onde o pecado domina a nossa vida de maneira completa. Mas quando a palavra de Deus entra, quando nós somos inseridos na casa do oleiro, o Senhor, mediante a sua palavra, vai moldando a nossa vida. Quem falava palavrão, palavra entra, tem que mudar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios fala: aquele que roubava, não roube mais. Então, essas mudanças vão acontecendo à medida, irmãos, em que cada um de nós vai sendo tratado por essa palavra, e essa palavra que é anunciada na casa do oleiro. Jeremias é esse que está ali ouvindo o Senhor dizendo: desce e vai até a casa do oleiro. E aí, conforme o texto fala, olha, lá ouvirás as minhas palavras. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que você precisa sempre ir à casa do oleiro. Você sempre precisará estar diante desse Deus que tem uma palavra na casa do oleiro, uma mensagem de esperança, de paz e de salvação. Me lembro, não sei até que ponto que alguns faziam isso. Década de 70, eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Meu pai era um crente que ele sabia que Deus podia abençoar, mas ele achava que podia também dar uma forcinha para Deus. E quem se lembra que havia a loteria esportiva? E que no domingo do Fantástico, todo mundo ficava esperando a zebrinha dar o resultado da Loteria Federal. E meu pai, de alguma forma, eu era adolescente, ele achava que de alguma forma Deus podia, alguma coisa podia acontecer para ele
ganhar na loteria esportiva. E quem ele pedia para fazer o jogo? Muitas e muitas vezes eu tinha que ir lá, todo sem jeito, constrangido, entrava na casa lotérica, porque não é como hoje que você paga água, luz, um monte de coisa, impostos nas casas lotéricas. Quem entrava na casa lotérica é para quê? Fazer jogo. E eu tinha que ir lá. Aí fazia. Aí, como era adolescente, ficava naquela expectativa, porque tinha o cartão de consulta, né? O cartão que você conferia lá. E aí, domingo à noite, eu estava lá conferindo para o meu pai se ele ganhou na loteria esportiva ou não. Só que um dia, não fui eu que fui fazer a loteria, foi ele que foi fazer a loteria, membro da igreja. E havia um irmão que tinha um consultório de psicologia na galeria onde ele foi fazer. Então, quando ele saiu da loteria, depois que ele fez, ele está de cara com quem? Falecido irmão presbítero Elias César. Meu pai ficou sem jeito, sem graça. E aí ele chegou em casa esbravejando. Bravo! Nunca mais eu vou na igreja. Eu não piso na igreja nunca mais. A gente não entendia, mas por que a igreja era culpada se o problema era ele, né? Eu não vou na igreja nunca mais. Aí, irmãos, Deus foi tratando do meu pai, cuidando dele, da mente, da teologia, do ensinamento, da instrução. Meu pai nunca mais jogou na loteria. Foi um tratamento de choque que Deus deu nele. Mas pela palavra, Deus foi cuidando do meu pai. Meu pai se aposentou com 48 anos. Depois arrumou um outro emprego, trabalhou mais 20 anos. Depois saiu desse emprego, ficou na igreja 19 anos trabalhando, cuidando das coisas de Deus na igreja. E tudo aquilo que meu pai sonhou em ter, Deus deu para ele. Deus deu uma casa. Ele sonhava em ter uma moto, comprou uma moto. Aí foi engraçado o dia que ele perdeu o controle da moto, saiu no bairro empinando a moto. Assim. Deus deu tudo para ele. Irmãos, quando a palavra entra, a palavra tem que mudar. A palavra tem que mudar. Nós não podemos ser crente de fachada. A palavra tem que mudar. Nesse caso de Jeremias, está ali observando todo aquele cenário onde Deus está falando, na casa do oleiro você vai ouvir a palavra, e a palavra é que vai mudar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pregação, a palavra de Deus. Segundo, na casa do oleiro tem o trabalho de Deus, porque Deus se caracteriza como esse que está moldando os vasos que estão ali, forjando e criando os vasos que haverão de ser usados. Diz o texto, eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Jeremias deveria observar as mãos focadas do oleiro no seu trabalho, na formação e na construção do vaso. Irmãos, na casa do oleiro tem o trabalho de Deus. Deus está trabalhando. E isso significa que você e eu não podemos dizer assim, pastor, eu estou pronto e acabado, então tá bom, vou orar para você ir para o céu. Tchau e benção. Porque todos nós estamos sendo trabalhados. Você está em obra. Você, então, estando em obra, tem que estar susceptível ao cuidado de Deus, ao tratamento de Deus e a todo o ensino que a palavra de Deus tem para a sua vida. E nesse caso, irmãos, Deus está trabalhando no nosso caráter nesse tempo de pandemia. Paciência, humor, fé, convicções. Deus está trabalhando os nossos relacionamentos. Deus continua trabalhando, Deus continua realizando a sua obra. Quando nós estamos na casa do oleiro, o oleiro está no seu constante trabalho. Cantamos a música, né? O teu trabalho é confiar em mim.
mas nós depositamos a nossa vida e a nossa fé diante desse Deus que trabalha para todo aquele que nele espera. Deus trabalha. Terceiro, na casa do olheiro tem vaso estragado. Na casa do olheiro tem vaso estragado. A descrição de Jeremias capítulo 18, a partir do verso de número 4, fala assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. O vaso se lhe estragou na mão. Eu quero crer, irmãos, visto o fato que ali a gente está diante de um quadro que mentalmente nós podemos ter a ideia de uma argila, o barro ali naquela roda e, nesse caso, o próprio oleiro trabalhando. Eu fiquei pensando em duas hipóteses. Primeiro, esse vaso estragado, se ele for um vaso que estava sendo moldado, então o barro estava mole, mais fácil. Mas se o vaso estava mais seco, enrijecido, algo precisava ser feito. Mas o fato, irmãos, é que vaso estragado significava que ele precisava ser consertado. Israel estragou. Israel estragou quando os profetas profetizavam por Baal. Muitos crentes estragam quando ouvem palavras, ensinos que destoam daquilo que é a palavra do Senhor. Muitos crentes estragam quando deixam o Senhor e, tal qual capítulo 2, verso 13, cavam cisternas rotas, vão tentar viver a vida conforme seus próprios conceitos, suas próprias filosofias, colocam Deus de lado. Muitas pessoas se estragam como o vaso quando a malícia toma conta de seus corações, quando a infidelidade domina seus corações. E no caso de Israel, o próprio Deus diz: a tua malícia e a tua infidelidade está aí diante de você. Muitos se estragam, irmãos, quando adentram ao caminho da prostituição. A prostituição real, concreta, a prostituição virtual, se estragam espiritualmente. Muitos se estragam quando não ouvem a voz de Deus, chamando-os de volta. E, amados, Deus nos chama de volta sempre. Doença, problemas, falta de paz, tormentos, porque na dificuldade nós precisamos recorrer ao Senhor, e muitos estão experimentando revés os mais diversos possíveis, dificuldades terríveis, mas ainda permanecem com o coração endurecido longe do Senhor. Estragam quando deixam de conhecer o Senhor, estragam quando deixam feridas curadas superficialmente, como a nação de Israel. Os profetas, os pastores estavam curando as feridas de maneira superficial daquele povo. Estragam quando não há sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, e buscam a sabedoria que vem do mundo, as riquezas, e não conhecem a Deus. Estragam, tal qual nós vimos semana passada, quando Deus manda o profeta ir para Eufrates, e lá em Eufrates depositar um cinto no fundo de uma fenda no rio Eufrates. Depois o profeta volta, e depois que ele tem que retornar para buscar aquele cinto feito de linho, o cinto estava podre. E a Bíblia fala, irmãos, que aquele cinto representava a soberba de Israel, o orgulho de Israel. Irmãos, nós nos estragamos quando nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração. Quando o orgulho brota em nós, cria raiz e se solidifica, isso nos estraga. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O soberbo vai pisando duro, Deus fala: eu vou pisar mais duro que você, enquanto você não se humilhar. Irmãos, nós temos muita facilidade para nos estragar. E Deus está falando, irmãos, que esse vaso estragado precisava de conserto.
Na casa do olheiro tem conserto. Na casa do olheiro tem vaso refeito. Pode ter vaso estragado, mas tem vaso que pode ser trabalhado, refeito. E diz o texto que tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu. Se você se lembra, quando Paulo se converteu, uma das palavras que o Senhor Deus disse que ele seria um vaso escolhido. Ele seria alguém muito importante. Saulo, enquanto não passou pela mudança espiritual, era alguém que se opunha, era um vaso totalmente estragado pela sua soberba, pelo seu conhecimento, pela sua força bélica, pela sua ignorância espiritual, pela sua falta de clareza de ideias em relação ao cristianismo. Saulo era terrível. Mas quando Saulo passa por uma transformação, irmãos, quando ele se arrepende, quando tem aquele encontro com Jesus no caminho de Emaús, Saulo é esse que agora tem a mente transformada em um vaso de bênção, um vaso escolhido. Alguém que teria agora um outro propósito de vida, seria cheio de Deus e cheio da graça e cheio da intrepidez para comunicar o evangelho que o Senhor Jesus colocou em seu coração. Mudou. Então na casa do olheiro tem conserto para quem quer que seja. Jesus nos mostra isso. Jesus consertou a vida da mulher samaritana, aquela que tinha tido vários maridos. Jesus consertou a vida daquela mulher adúltera. Jesus consertou a vida de Zaqueu. Jesus consertou a vida de publicanos e pecadores. Jesus consertou a vida de Pedro, que havia negado a ele 3 vezes e que ininterruptamente disse aquilo: não conheço, não sei quem é. Mas Jesus, depois da ressurreição, vai atrás para consertar um vaso que estava estragado. Na casa do olheiro tem jeito. Na casa do olheiro tem jeito. Se o vaso está seco, ele pode ser despedaçado. Ser despedaçado, triturado, para voltar a ser pó. E para depois ajuntar a água, a argamassa e fazer um outro vaso. Um vaso seco, quebrado, irmãos, é mais complexo. Mas nada impossível de que esse vaso se torne um vaso de honra para a glória do nosso Deus. Um vaso que ainda está em formação, mole, certamente mais fácil de ser trabalhado, mais fácil de ser modelado. Mas os dois, passando pelas mãos do olheiro, não vão sair daquela condição da mesma forma. Serão modelados segundo as ações, o querer e a vontade do nosso Deus. É por isso que o Senhor fala assim, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, aí olhando esses textos, nos faz pensar como é que nós estamos diante desse quadro. Se aplicarmos esse texto à nossa vida, nós estamos como esses vasos secos que estão sendo triturados para voltar ao pó e Deus refazer um outro. Somos esses vasos mais moldáveis, mais ensináveis, mais modeláveis, mais sensíveis, para que Deus modele a nossa vida do jeito que Ele quer. Irmãos, independente de qualquer um dos dois vasos, ou o vaso seco que quebrou e estragou, ou o vaso mole, independente disso, você e eu precisamos, dia após dia, estarmos sendo trabalhados pelas mãos do olheiro que é Deus. Na casa do olheiro também tem grandes ensinamentos. No verso 5 e verso 6, a descrição que nós temos é que Deus então diz o seguinte: então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei fazer de vós como fez esse olheiro. Aí Deus agora está olhando para a nação.
olhando para aquele povo que até então deu as costas. Eu não posso fazer isso com essa nação. Eu não posso fazer isso com essa nação. E Deus queria fazer isso com aquela nação, irmãos. Isso nos mostra que na casa do olheiro é uma casa de oportunidades. Quando ouvis a sua voz, nós lemos no Salmo de número 95, no início do nosso culto. Quando ouvis a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como em Massá e Meribá, como nos dias da provocação. Porque Deus estava falando no contexto lá atrás do Êxodo, Deus falando, e o povo endurecendo o coração. Agora o êxodo havia passado, eles já tinham tomado posse da terra, reino de Saul, reino de Davi, reino de Salomão, aí divisão do reino, e agora acontece tudo isso, o povo está com o coração endurecido. Deus está dizendo, eu quero amolecer o coração de vocês, eu quero tratar, porque eu dou oportunidade para que a nação seja revigorada espiritualmente. Amados, mas o verso 7 nos ensina que no momento em que Deus diz assim, no momento em que eu falar de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer sobre ela. O que isso significa? Deus está falando assim, olha, muda, se arrependa, se converta, mude de vida. E Deus falou assim, ó, se eu disser uma palavra dessa e a nação ouvir, ao invés de trazer punição, eu vou trazer salvação. Mas se eu falar muda e não mudar, tal nação será passível de juízo. Mas até então, irmãos, a grande oportunidade que Deus estava dando era de conversão, é de mudança espiritual da nação, é de arrependimento, porque a conversão muda tudo. E Deus usa até aqui uma expressão que muitos não conseguem entender de maneira clara, porque é uma expressão que a teologia chama de antropopatia. O que é a antropopatia? Tem duas palavras, antropomorfia e antropopatia. Antropomorfia, a Bíblia fala que Deus é Espírito, não é assim? João 4, 24, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Porém, a Bíblia fala assim, as mãos de Deus está dando forma a Deus, porque nós sabemos o que é mão. A boca de Deus, nós temos boca, entendemos o que é a boca de Deus. Os pés do Senhor, sabemos o que é pé, porque a gente tem pé. Então nós entendemos, porque nessa questão morfológica que é atribuída a Deus, é uma forma de nós entendemos quem é Deus. Deus é Espírito, mas se manifestou em carne por meio de Jesus, encarnação do Verbo. E o antropomorfismo, né, é isso. A antropopatia é atribuir a Deus sentimentos humanos, atribuir a Deus questões que nós sabemos. A Bíblia fala assim, que Deus tem ciúmes, mas a diferença do ciúmes seu e o de Deus, que Deus ele tem os ciúmes que não permite que esse ciúme se transforme em quê? Em pecado. Mas a gente sabe que o ciúme é um problema. Tem gente que tem ciúme de tudo. Do outro, da roupa, do cachorro, da casa, doentio. A Bíblia fala, por exemplo, nesse aspecto, que Deus se arrependeu, mas é para que a gente entenda, a despeito dos eternos decretos de Deus, na sua onisciência, no seu poder, na sua soberania, nós entendemos o que é arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Deus sempre tem o seu plano eterno estabelecido. Mas para a gente entender, o texto vai falar assim, olha, se tal nação mudar, eu me arrependo das minhas decisões.
Só para a gente ficar mais claro quanto a isso. Mas, queridos, o que mais Deus quer que você faça é que você se arrependa, que você se converta, que você mude de vida, que Cristo seja o centro da sua existência, que a palavra dele faça sentido na sua vida, que você ame o Senhor, ame de todo o seu coração. É isso que Deus quer, e é isso que Deus queria da nação de Israel. Porque na casa do olheiro é uma casa de oportunidade de salvação, de mudança de vida. Israel, Judá e Jerusalém estavam diante daquele cenário de uma grande mudança. E Deus, irmãos, faz um apelo final. No verso de número 11, um pouquinho mais à frente, Deus faz um apelo à nação. Quando o verso 11 diz assim: Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-os agora cada um do seu mau proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus está dizendo: mudem, sejam transformados, mudem, se convertam, emendem os seus caminhos, as suas ações. Deus está falando isso. Irmãos, grande oportunidade. Convertam-se, cada um do seu mau proceder, emendai os vossos caminhos, os vossos corações. Converter, mudança volitiva, cognitiva, espiritual, mudança de pensamento, mudança de vontade, mudança espiritual. Estava cego, agora eu vejo. Estava sedento, agora eu fui saciado pela palavra do Senhor. Isso é mudança, conversão. Agora, expressão que é usada, convertei-vos, pois agora, é o senso de urgência. É o senso de urgência. Eu louvo a Deus, porque Deus não me ouviu quando eu tinha 14, 15 anos. Ainda bem que Deus não me ouviu. Eu falava assim: Deus, eu quero viver a minha vida jovem. Naquele tempo, o movimento hippie era muito forte. Ficava encantado com aquele povo lá que ficava no paz e amor. Ainda bem que Deus não me ouviu. Quando eu for velho, eu vou servir o Senhor na igreja. Quando eu for velho, eu quero ajudar. Mas agora não. Encantado pelo futebol, encantado com a música, encantado com a sensualidade, encantado com o mundo, a fascinação do mundo. Ainda bem que Deus não me ouviu. Porque no dia 3 de março de 1981, Deus mudou a minha vida. E essa mudança foi tão radical que eu estou aqui falando dele. Conversão é mudança de direção. Não é só uma adesão religiosa. É mudança espiritual, consciência de pecado, de santidade, de temor a Deus, de vida séria com Deus, de consagração, de pagar o preço, de renunciar ao pecado, de negar a si mesmo muitas vezes. E Deus estava dando essa grande oportunidade para a nação de Israel. Convertam-se, senso de urgência, agora! Nós cantamos um hino. Meu amigo, pode ser muito tarde. Hoje Cristo, às vezes a gente joga tudo para amanhã. Temos uma habilidade tremenda para a procrastinação. Jogamos tudo para amanhã. Amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo. Aí você morre hoje, não resolveu amanhã. Morreu sem Cristo, acabou. Convertam-se, mudança, urgência, agora. Mal proceder, ações, comportamentos reprovados por Deus. Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, pecado é a transgressão da lei do Senhor, nos afasta dele. E ele fala ainda: emendai os vossos caminhos.
Porque a nossa vida sem Cristo, ela fica picotada, ela fica fragmentada, ela fica quebrada, sem sentido. Vivemos partes de alguma coisa, ora está bom, ora não está. E a gente vai buscar algo que dê mais sentido, às vezes até uma dose mais forte de droga, de cachaça, de sexo, de prostituição, porque aquilo não satisfaz, fica tudo fragmentado, é prazer tudo momentâneo. E ele está dizendo assim para a nação: parem com isso, emendem os vossos caminhos, façam caminhos retos para vocês. E amados, grande oportunidade que a nação de Israel teve. E para tristeza minha, para tristeza sua, leia comigo que está lá no capítulo 18, verso de número 12. O que a nação fala para Deus. Eu espero que você não fale para Deus isso. Vamos ler junto? Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza. O Deus soberano diante deles, falando: dou uma oportunidade para que vocês mudem, se convertam, sejam transformados. E a oportunidade de Deus, irmãos, é sempre uma manifestação da graça de Deus, do favor de Deus. E você se lembra que o jovem rico, quando esteve com o Senhor Jesus, ele fez algumas considerações muito parecidas. Senhor, conheço a lei, obedeço os pais, faço tudo certo. Porém, irmãos, quando Jesus fala: vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e vem me segue, aquele moço ficou entristecido. Ele estava nada mais, nada menos diante do Senhor da glória, o Senhor Jesus, o ungido de Deus, aquele que poderia conceder a eternidade, aquilo que ele almejava. Mas o dinheiro falou mais alto, a posição falou mais alto, o poder falou mais alto. É por isso, irmãos, que diante daquele quadro, aquele moço perdeu uma grande oportunidade para falar: Jesus, abro mão de tudo para servir o Senhor. E certamente ele ganharia muito mais, porque teria muito mais prudência para administrar aquilo que ele tinha. Para Israel, oportunidade desperdiçada. Disseram: para nós não tem jeito. Para nós não tem jeito. Não há esperança para nós. Mais ou menos o que você já deve ter ouvido: pau que nasce torto. Não tem esperança para nós. Tem esperança, sim. Falaram: porque andaremos consoante os nossos projetos. Os seus projetos, longe de Deus, tem a ver com o que Jesus Cristo fala: sem mim nada podeis fazer. Ou com o que Salomão fala: há caminhos que ao homem parece ser caminho de vida, mas ao final são caminhos que levam à morte. Cada um de nós fará segundo a dureza do seu coração. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus pode transformar o seu coração duro, soberbo. Em 1995, eu era pastor da terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Nós tínhamos um irmão, Antônio Carlos Silvestre. Silvestre casado com uma senhora chamada Luciene. A Luciene era do Rio de Janeiro e participava de todos aqueles trabalhos de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, aquele negócio todo. Antônio Carlos Silvestre, sargento do Exército, dominicalmente pegava as 3 meninas e ia para a igreja. Domingo cedo, domingo à noite. Os 3 anos que eu pastoreei a igreja, ele ia para a igreja sozinho. Sozinho com as crianças. E a esposa dura, se opondo à palavra, ao evangelho, as coisas de Deus, dura com o esposo, porque levava as meninas para a igreja, dura com o marido, e aquele irmão sempre paciente, sempre amoroso, sempre com boas expectativas, sempre colocando diante de Deus a vida da esposa.
Depois que eu saí, ele passou a frequentar a primeira igreja. E teve um trabalho especial nessa igreja. E no dia desse trabalho, encerrando as atividades, aquela pessoa foi, a Luciene foi. Ela foi ao culto e após o culto foi orar. Eu não sei se você já teve que lidar com alguma situação como essa, mas aquela irmã teve uma manifestação demoníaca após o culto. Algo assim que chocou algumas pessoas, mas aquela noite foi a noite de libertação. Luciene mudou de vida, se converteu, passou a participar do ministério de intercessão da igreja. Hoje ela está ladeada ao marido, servindo a Deus. Está triste como eu, porque as 3 filhas foram embora do país. Já são moças. Esses dias ela falou: ô Reginei, estou com dó de você. Mas eu também estou sofrendo com as meninas que foram embora. Mas, irmãos, isso é o Evangelho. Quando Deus quer mudar a vida de alguém, Deus muda. Deus liberta. Deus transforma. Tira da escravidão. O que mais Deus queria fazer com a nação de Israel era remover todo aquele quadro de opressão, de escravidão espiritual. E Deus está dizendo: convertam-se agora, com urgência, emendem os vossos caminhos, grande oportunidade de salvação. Mas não, eles disseram: não, para nós não tem esperança. Para nós não tem jeito, porque nós vamos andar conforme os nossos projetos, conforme cada um tem no seu coração. E eles encerram a frase, irmãos, dizendo o seguinte: segundo a dureza do seu coração, o quê? Maligno. Não põe aqui um adjetivo do seu coração duro, do seu coração orgulhoso. Não, do seu coração maligno. E a palavra maligno é uma referência a Satanás, ao opositor das nossas almas, ao diabo, que quer escravizar as pessoas e quer dominar a mente, o comportamento e ações delas. E eles reconhecem: quem tem dominado os nossos pensamentos não é Deus. Nosso coração está duro, é maligno. Irmãos, eu quero concluir com o fato de que, quando não se tem o entendimento de uma mudança imediata de vida, algo ainda pode acontecer. Um pouco mais à frente desse texto, no verso de número 19, nós temos Jeremias pedindo socorro, porque ele pregou, ele anunciou, ele falou, mas aquilo que ele falou não encontrou guarida no coração daqueles israelitas, daquele povo. E aí ele está pedindo socorro para Deus, dizendo: olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Jeremias queria o mal ou o bem daquele povo? Queria o bem. O cuidado de Deus, a salvação de Deus. E o próprio Deus que colocava as palavras na boca do profeta. Mas agora eles estão contendendo com Jeremias. Lá no verso de número 22, tem a seguinte descrição: ouça-se o clamor das suas casas, quando trouxeres bandos sobre eles de repente, porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha nos meus pés. O que aquele povo estava fazendo? Não tinham como se revoltar mais contra Deus, agora se revoltam contra quem? O profeta de Deus. E fala: olha, nós vamos armar cilada, nós vamos fazer uma cisterna e vamos depositar Jeremias, porque a palavra dele nos incomoda. A palavra dele mexe com a gente. Ah, irmãos,
Por isso que você então já está começando a entender, por isso que Jeremias é conhecido como profeta o quê? Por que ele está chorando? Por que ele chora? Ele está chorando porque o povo está rebelde. E esse deve ser o seu choro também, quando você vê pessoas que poderiam estar na palavra, servindo a Deus, e elas serem alvos das suas orações, para que Deus mude seus corações e mude seu destino eterno. Jeremias é conhecido como profeta chorão, por conta de toda essa circunstância que envolveu o povo. Não por conta das dificuldades que ele passou, mas por conta da dureza do coração do povo que não queria ouvir a voz de Deus. Amados, que o Senhor nos abençoe. Como eu disse, as pregações expositivas, cada um de nós precisa falar: Deus, ministra ao meu coração, que eu possa tirar grandes lições disso. Mas o meu desejo é que, se primeiro você é um vaso quebrado, você seja refeito nas mãos de Deus. Se for um vaso seco que está sendo triturado, vida financeira, vida emocional, casamento, doença, Deus, faz de mim um vaso novo. Se aquele vaso que está molinho, Deus está moldando, não está doendo tanto, mas Deus está fazendo com que mudança ocorra na sua vida, louve o Senhor, porque Deus está moldando o seu caráter, moldando você e fazendo de você um vaso novo. O importante é estar nas mãos do olheiro. O importante é estar nas mãos do soberano de Deus que cuida das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que cada um de nós, como nós cantamos, deseje ser, dia após dia, um vaso novo nas mãos do olheiro. Amém?